Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é sobre febre na infância. E a convidada dessa noite é a pediatra doutora Gabriela Toller Braga. Boa noite, doutora Gabriela. Boa noite, doutor Munir. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A doutora Gabriela, ela é professora da Faculdade de Medicina, pediatra da Santa Casa, né? E para fazer a especialização de pediatria, são 2 ou 3 anos? Então, até na minha época eram 2 anos, né? Hoje em dia já são 3 anos. 3 anos. Aí o pediatra que quiser se especializar ainda tem mais os anos da especialidade, né? Então são 6 anos de faculdade, 3 anos de pediatria. Aí pode fazer mais uma especialização em pneumologia pediátrica, Isso, né, que é endócrino. Aí seria mais quantos anos? Aí depende da especialidade, né? Mas geralmente é pelo menos mais 2 anos, né? Mas seriam 5 no total. É. Nossa senhora, é muita coisa, né? E no mercado de hoje, está faltando pediatra? Eu acho que pediatra sempre falta, né? Hoje em dia está difícil alguém querer ser pediatra, né? Porque o pediatra ele precisa se dedicar muito. Muitos pediatras, né, vivem de plantões. Então, assim, é bem complicado. O pediatra hoje em dia não está muito valorizado, né? E onde está tendo uma escassez, né? Então, com relação a pediatra, até para arrumar plantonista para os plantões noturnos, né, em hospitais, né? É uma dificuldade muito grande e hoje até diferencia um pouco, né, até a remuneração, né? Para poder ter o pediatra, né? Não tem procedimento, né? Então, assim, tem que... É uma clínica pura, né? É clínica. Então tá joia. Agora, o assunto que a gente vai falar é sobre febre na infância, o que assusta todas as mães, né? Febre é um sinal, geralmente é o primeiro sinal que a criança vem apresentar, né? E como é que você define, ó, essa criança está com febre, ou é febrícula? Como é que se fala? Como é que define nessa situação? Então, a febre é a temperatura, né, axilar, que geralmente a gente mede acima de 37,8. Isso é considerado febre. Abaixo disso não é febre, né? Tem crianças, né, que sentem um mal-estar um pouquinho, tipo 37,5, porque sobe um pouco a temperatura normal do corpo, então pode dar mal-estar, a criança geralmente fica enjoadinha, mas febre mesmo é acima de 37,8. E sempre medida com termômetro, né? Não adianta botar a mão. Embora as mães saibam, né, quando a criança está com febre, é importante para o médico saber quanto que está a temperatura, né? Porque o que acontece? Criança é muito fácil de ter febre. Ela, por exemplo, quando está com um dentinho nascendo, pode dar febre, ou né, tá o resfriado, dá febre. Então, isso daí orienta a gente a temperatura ou às vezes um prolongamento de uma febre para a gente saber e fazer o diagnóstico, né? Tipo, a febre do dente, por exemplo, ela não chega a 38, é uma febre mais baixa. Até 37... 37,9, 37,8, pode chegar nisso, fica por aí. É febre mesmo, é uma febre. Né? E às vezes a mãe chega assim, teve febre, deu 39. E, deve ser o dente. Falo, não, se deu 39 não é o dente, alguma outra coisa tem. Né? Então, assim, é importante sempre a mãe medir a febre, né? Até para poder ver, porque o que acontece? Geralmente, né, qualquer quadro viral pode dar até 3, 4 dias de febre, né? Então, assim, geralmente nos primeiros dias a febre fica, né, mais forte. Criança costuma ter febre persistente, às vezes a mãe dá a medicação, menos de 6 horas, que é o intervalo da medicação, a febre volta. E aí, conforme vai passando o tempo, essa febre vai espaçando, né? Então, assim, é importante a mãe observar isso daí. Acima de 37,8 já é febre, abaixo é uma febrícula. Isso. Né? Assim, a gente vai falar um pouco da febre só. Acima de 38, né, até 39, aí começa a preocupar um pouco, aí tem que medicar. Já na febrícula, ou seja, abaixo de 37,8,
costuma se medicar também? Então, com antitérmico? Vai muito da criança, né? Tem criança que está com febre e fica bem, né? Às vezes passa despercebido, mas tem crianças que ficam... Adulto com 37,5 está quase morrendo, né? E se for homem... Nome mais ainda. Porque dá muito mal-estar. A febre dá muito mal-estar, né? Dá dor de cabeça, dor no corpo. Crianças queixam muito de dor na barriga. Então, assim, tem crianças que abaixo de, tipo, 37,6, 37,7, já tá com um pouquinho de mal-estar. Então, se tiver enjoada, a mãe já pode medicar, né? Tem aqueles casos também de crise convulsiva, né? Febril, né? Então, as crianças que já tiveram crise convulsiva febril, geralmente as mães já ficam mais atentas, Então, assim, deu 37,5, elas já medicam. Que tem que fazer isso, na verdade. Tem que ficar, porque assim, a convulsão febril, na verdade, não é nem com febre alta que dá, né? É o fato da temperatura subir rapidamente. Então, tem que ficar esperto mesmo, que a criança que já teve uma convulsão febril, ela pode ter novamente. Geralmente a mãe sabe, né? A mãe sabe. A mãe vai saber, porque pega de surpresa, né? Às vezes com 37,5 não vai ficar dando antitérmico, que a criança vem a fazer convulsão, então ela já acaba sabendo. Agora, assim, com relação às febres, né? Que é o que pega mais, que deixa a criança mais, né, quietinha no seu cantinho. Qual é a causa mais frequente que vem a levar a criança a ter febre? Mais comum, né, são os quadros virais, né, resfriados, né, que é muito comum em crianças, os vírus respiratórios, então, ou qualquer outro quadro viral, qualquer doença causada por vírus, né, geralmente dá 3 a 4 dias de febre, né, e podendo complicar para uma infecção bacteriana, que também é comum nas crianças. Pode acontecer isso. Né, então, assim, a virose, né, no caso dos quadros virais, as febres podem ser altas também, tá? E na bacteriana, infecção bacteriana também. Então, só na viral, por exemplo, né, que é mais frequente, né, são as viroses, né? Qual é para explicar para as mães, assim, qual que é o quadro clínico dessa criança? Por exemplo, ela está com uma virose. Assim, quando suspeitar que é uma virose, como é que fica essa criança? Então, o que acontece? O ideal é levar, tipo, deu febre, a mãe tem sempre que medicar. Deu febre, medica. Não precisa, né, pegar a criança e levar para o pronto-socorro. O ideal é que o médico examina com pelo menos 48 horas depois do início da febre, né? Porque o que acontece? Às vezes a febre começa do nada, a criança não tem nada mais, assim, não tá com o narizinho escorrendo, não tá com tosse. Leva no médico, a gente vai examinar, ainda não apareceu nada no exame físico. Não que a criança não tenha nada, mas ainda não apareceu, né? Então, aí acaba que tem que voltar pelo menos uns 2 dias depois no pediatra para poder examinar de novo. Então, assim, as mães que aguentarem esperar, mantém a medicação para febre no primeiro, segundo dia. Enquanto isso, já vai tentando, né, ligar para o pediatra para poder agendar a consulta e levar depois. Mas aí a criança, ela tem... você falava, o diagnóstico é uma gripe, não um resfriado. Depois eu quero que você fale da gripe para a gente poder fazer a diferença. Gripe, tem febre, no caso? Tem. Febre. E como é que tem? O que mais acontece com essa criança? Então, aí vai depender do tipo de vírus, né? Porque assim, geralmente a gente vê várias crianças sempre com o mesmo quadro, né? Então, assim, tem alguns vírus que dão mais sintoma, mais o narizinho escorrendo e pouca tosse. Né? Aí você vê que a maioria das crianças estão quase com os mesmos sintomas. Né? Então, aí, isso daí vai muito da época, é bem sazonal. Né? No inverno dá uma piorada. A gripe costuma dar febre mais alta do que o resfriado. Né? É um quadro né, mais preocupante no caso. É mais forte, né? Vamos dizer assim, né? É mais forte. Mas, assim, depende muito, né, do vírus, porque são vários vírus respiratórios que tem, né? E cada época aparece um. E geralmente vem aquela turma de criança com os mesmos sintomas, semelhantes, né? Semelhantes. Com sintomas semelhantes, né? Aí você já vê o vírus que está rodando, né? Tá então, sabendo. assim, aí você já... acontece, às vezes, né? A criança, às vezes, tem 4 dias de febre e, assim, pouca tosse, mas com muito sintoma, muito narizinho escorrendo. Aí você vê que todas as crianças... Então, aí você já até avisa a mãe, falou, ó... Vai ter ainda mais uns 3 dias de febre, né? Controle. E nisso a gente já vai medicando. E assim, uma gripe comum, né? Amanhã a criança está lá, tá com uma febre, às vezes a febrícula, né? Tá abaixo de 37,8. Uma gripe, né?
gripe não, um resfriado, que é mais levinho. E o ideal é não levar no pronto-socorro, né? A mãe, o que você orienta para a mãe? De repente, acho que se for levar no pronto-socorro, vai ficar na fila, vai esperar e de repente entra em contato com uma outra patologia e pode vir a agravar. Tem essa possibilidade também? Tem. Na verdade, né, eu acho que falta um pouco de orientação, né? Porque o que acontece? Pronto-socorro, na verdade, é para urgências e emergências, né? O que é urgência? É uma emergência, é que corre risco da pessoa morrer. Isso é uma emergência, então tem que ser atendido de imediato. E as urgências são casos que podem se complicar, né? Podem virar uma emergência. Então, nesses casos, que seria indicado o pronto-socorro. Só que o que acontece? Para uma mãe, uma febre é uma emergência, né? É uma urgência, porque uma mãe que está com um filho com febre, ela vai se desesperar. Né? Uma mãe, um pai que está com uma criança doente, assusta, ainda mais se for febre alta. Né? Mas assim, o ideal é que a pessoa tenha um pediatra, né, para poder acompanhar, para poder, né? Porque o que acontece? O pediatra, ele já conhece a criança. Então ele já sabe como vai evoluir, né? Então assim, uma criança, por exemplo, porque assim, cada criança tem um órgão-alvo, né? Então, a criança ficou resfriada, geralmente ataca, complica com uma amidalite, né? Outra ataca mais o ouvido. Então, assim, quando é um pediatra que já está acostumado com aquela criança, ele já fica mais atento com o que pode complicar, entendeu? E no pronto-socorro, os médicos, né, não conhecem a criança, então eles vão tratar mesmo o que está acontecendo. Foi no pronto-socorro com febre, vai dar medicação para febre. E eles orientam a mãe a procurar o pediatra da criança. Por quê? Às vezes a mãe levou no primeiro dia, não achou nada lá no pronto-socorro, né? Então, eles vão tratar de imediato a febre e depois a mãe tem que levar no pediatra para poder descobrir, avaliar, né? E poder ver, né, se tem necessidade de alguma outra medicação, né? Então, assim, isso quando levar a criança no pronto-socorro, durante um quadro febril, a criança fica mal, né? Até para o médico examinar, é melhor examinar a criança sem febre. Porque a febre realmente assusta. A criança fica bem prostrada, né? Então, assim, o ideal é levar para o médico examinar a criança sem febre. Tem mãe que pega, né, a criança tá com febre, já leva até para poder tentar passar na frente. Isso daí é um pecado com a criança, porque a criança fica muito mal, dá muito mal-estar, aí fica uma hora lá na fila com febre. Então, a primeira orientação, febre, dá remédio para febre. Meça a temperatura para passar essa informação, né? É o ideal. Medica. Tem que ter um termômetro em casa, né? Por favor, quem tem criança tem que ter termômetro em casa. Não adianta. E tem que ter pelo menos 3 medicações para febre, né? Tem que ter pelo menos um de cada. O paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno, que é o que geralmente a gente usa. Que segura para febre. E dor, né? Alivia a dor também, né? Porque o que acontece? A criança tem febre persistente, é muito comum isso daí. Então, assim, a cada uma dessas medicações a gente passa de 6 em 6 horas. Só que, às vezes, a febre vem antes. Então, antes de terminar aquele efeito daquele medicamento. Isso. Se você usou dipirona, né? Que tem um intervalo de 6 horas para poder repetir a dose. Às vezes, a febre vem, tomou dipirona, depois de 4 horas, 3 horas voltou. Aí você já pode usar outro. Pode usar outro. O ibuprofeno, por exemplo. Isso. Ou o paracetamol. E vai fazendo isso aí até... Que aí você consegue manter o intervalo, né, de 6 horas entre a mesma medicação. E isso é muito comum, né? Então, eu sempre oriento as mães. Falo, tem pelo menos um de cada em casa. Termômetro tem que ter em casa. Porque as mães sabem quando a criança está com febre, né? Os pais também. Mas é importante para o médico saber quanto que está essa febre. Geralmente o tratamento da virose, né? Um resfriado e a gripe é o tratamento sintomático, né? Aí eu gostaria de você orientar também com relação ao uso do medicamento, a compressa, né? De água melhora baixar a febre, sim ou não? Bem, no próximo bloco, tá? Vamos lá. De volta à Saúde na TV, estamos com a pediatra, a doutora Gabriela, e a pergunta que ficou do primeiro bloco para agora é com relação criança, está com febre, usou antitérmico, e com relação à compressa, né, com água morna, tem o efeito positivo que as mães antigas faziam? Tem esse efeito positivo ou não? Tem, a compressa ajuda, né? Geralmente coloca nos lugares mais quentes, nas axilas, né, no pescoço.
dá uma ajuda a baixar com água a febre. Morna, não fria. A compressa pode ser até com água mais fria. Agora, o banho tem que ser com água morna. Tá. O banho frio não abaixa a febre, né? Ainda vai maltratar a criança. Não abaixa a febre? Não abaixa. Por que não abaixa? Durante a febre, a gente tem uma vasodilatação. Tem uma dilatação dos vasos para poder perder calor, né? Se você bota na água fria, os vasos vão contrair, então não vai perder calor. Você não vai perder calor. Então tem que deixar um banho morno, com uma temperatura abaixo da do corpo da criança. Para ajudar a te tirar. Porque se você coloca uma criança num banho morno, que tá morno para você, para a criança já vai estar frio. Porque ela tá com o corpo quente. Né? Então, geralmente, quando você coloca, as crianças ficam morrendo de frio, mesmo a água estando mais morninha. Então, assim, nunca coloquem criança no banho frio para baixar a febre. É como se o organismo fosse interpretar, você tomar um banho de água frio, falar, então vai interpretar, essa criança não está com febre. Não está com febre. Né? Vai ter essa interpretação o organismo. E muita gente também, que também é um erro, usa álcool no banho. Coloca álcool na água do banho. Isso também não é indicado, né? Porque pode irritar a pele, né? Isso daí, não façam isso. E é comum a gente ver isso, né? É comum, né? Infelizmente é comum. Então, assim, deu febre, mede a febre, dá o remédio para febre e coloca no banho morno. Deixa a criança lá de molho até refrescar. Tá legal. É um banho morno, assim, não quente, né? Não quente, não frio, uma água confortável. Agora, se for fazer na axila, no pescoço, pode ser... Aí pode ser uma água mais fria, né? Uma compressa... da torneira, temperatura, né? ambiente. Tá legal. Aí tá ficando uma dica aí para as mães, né? Que não quer dar um remédio logo na sequência, né? Às vezes tomou um antitérmico, uma dipirona ou paracetamol, e vê que está demorando um pouco para baixar, pode ter um auxílio da compressa, então tem um efeito positivo. Ajuda bastante, né? Ajuda. Ai, que bom. Criança com gripe... Se a mãe está... você disse assim, é importante isso para evitar ir em pronto-socorro. Fica, geralmente, a virose dá uns 3, 4 dias. Se vai esperar, o certo é esperar uns 2, 3 dias para procurar o seu médico. Quando a criança o ideal, bem, né? O ideal é esperar. Mas de repente, nesse período, melhora, aí não vai precisar de ir também, né? Ou tem assim, essa possibilidade, né? Aparece, né? Às vezes assim, a criança teve febre, aí já no outro dia começa com uma tosse e uma coriza. Aí a gente já sabe que é um resfriado, né? Já até orienta as mães, né? Geralmente eu passo um antialérgico, que ele ajuda muito na secreção nasal. O santo remédio, que é o soro fisiológico no nariz, para lavar o nariz. Isso é importante. É super importante, ajuda muito. Então, lava bem o nariz com soro e mantém a medicação para a febre. Líquido, bastante alimentação. Líquido, alimentação. Agora sim, quais os sinais de alerta, né? Para uma mãe ficar atenta. A criança com febre fica mal. Deu remédio para a febre, a criança tá bem, tá brincando, tá comendo... Você já pode ficar mais tranquila, né? Dá tempo de esperar até o outro dia para levar no pediatra. Agora, o sinal de alerta? Tem que ficar atento. Quando a criança, mesmo sem febre, tá mal, né? Não come, fica prostrado. Você deu remédio de febre, a febre passou, você vê que a criança tá desanimada, ou o bebezinho tá muito irritado, vê que não tá bem, aí tem que levar. Aí naquele momento, já pega, já leva, não tem que esperar. Não tem que esperar. Agora, baixou a febre, viu que é uma virose, geralmente, baixou a febre, a criança melhora, né? É natural, ela vai melhorar. Se porventura não melhorar, leva no pediatra. Aí tem que levar. Alguma coisa estranha está acontecendo. Porque a criança, ela evolui muito rápido, tanto para o bem como para o mal. Tá legal. Né? Então, assim, as crianças têm uma ótima recuperação, né? Até casos, né, mais graves, né, de cirurgia, essas coisas, elas se recuperam muito bem, mas também evolui muito rápido para o mal, entendeu? Tipo um bebezinho, né, lactente de 1 mês, 2 meses, tem que ficar atento, porque de uma hora para outra pode complicar. Tá certo. Eu acho que você sofre muito na sua clínica, todo tipo de virose que chega lá. Virose, quando a gente fala virose, é uma gripe e um resfriado, que é o mais comum, né? Deve ser em torno de 80%, né? E olha lá, né? 70%, 80%, é mais ou menos isso aí, né, que pega. Às vezes as mães vêm e já pedem um antibiótico, né? E pelo que a gente sabe, assim, não precisa. Como é que é? Como é que você se
mediante essa situação? Eu não passo. Quando não precisa, eu não passo. Então, assim, o antibiótico é para tratar a que infecção bacteriana, né? Quando já tem uma complicação, né? Por mais que a mãe faça pressão, ou assim... Porque não vai ter nenhum efeito, né? Vai gastar dinheiro à toa, né? E ainda pode prejudicar a criança. Certo. Então, o ideal é esperar. O médico, quando prescreve o antibiótico, é porque precisa. Muitas vezes... Às vezes acontece de levar no pronto-socorro, né? Como a mãe está, às vezes, desesperada, às vezes acaba passando, né? Até para poder dar uma acalmada. Mas o ideal... É esperar, porque a maioria das vezes melhora. Crianças maiores, né, que geralmente evoluem bem, os pequenininhos, geralmente na idade de 1 ano até 2 anos, essa é a pior faixa etária, né, que as crianças ficam mais doentes. Né? Toda criança tem uma imunidade mais baixa. Né? Então, a criança vai fortalecendo o sistema imunológico, ficando doente. E geralmente é a época que coincide das crianças entrarem na escola, geralmente com 1 aninho. E entrou na escola, vai ficar doente. Tá? Entrou com 1 ano, fica doente, entra com 4, fica doente, porque vai ter mais contato. Isso é natural. Por outro lado, vai ter criando resistência com relação a essas viroses, né? Isso. Aí, o que acontece muito nessa idade? As viroses, né, que são comuns, os resfriados, acabam complicando, né? Porque uma criança de 1 ano não sabe, por exemplo, só o nariz. Então, acumula catarro no nariz, vira sinusite, vira otite, né? Vai pro ouvido, vira pneumonia. Então, assim, o que acontece é isso, é quando o quadro viral complica para uma infecção bacteriana. Aí a gente entra com antibiótico. Aí sim. Né? Não pode usar antibiótico sem prescrição médica. Né? Isso não pode, porque senão fica usando sem prescrição. Quando a gente precisar do antibiótico, não vai funcionar mais. Né? E é muito comum também as mães, às vezes, sobrou um restinho do antibiótico do último tratamento, começa a dar de novo depois. Ou seja, o antibiótico geralmente dura 1 semana, né? Perde efeito. Acabou o tratamento, joga fora. Entendeu? Se sobrou, joga fora, que não vai servir mais para nada. E outra, a dosagem muda, né? O peso da criança muda tudo, né? E corre o risco até da criança criar uma resistência com relação a esse antibiótico, né? Quando se prescreve um antibiótico sem necessidade, como no caso da virose. Existe isso aí também, né? Existe. Igual, a criança teve uma dor de garganta, tomou antibiótico. Aí, próxima dor de garganta, a mãe já quer entrar com antibiótico de novo. Não precisa, né? Leva no médico para ver se realmente precisa. A maioria das dores de garganta são virais. Cerca de 90%. Então, assim, raramente vai complicar. Algumas crianças, né, que têm amidalite de repetição, geralmente complicam mais rápido. Né? Aí, né, a importância de levar no pediatra, o pediatra já conhece a criança, já sabe como ela vai evoluir. Mas nem toda dor de garganta precisa de antibiótico. A maioria é viral, principalmente se vem acompanhada de outros sintomas respiratórios. E o diagnóstico para dar de uma gripe, o diagnóstico de um resfriado, né, e amigdalite, vamos falar da amigdalite, dor de garganta, né? Existe algum exame complementar que vai dar esse tipo de diagnóstico ou é o exame clínico do pediatra? Olha, a clínica é soberana sempre, né? O exame, na verdade, a gente pede quando a gente está na dúvida, né? As mães às vezes chegam e falam, não é bom fazer um raio-x? Aí se a ausculta tá limpo o pulmão. Não tem porquê. Não tem necessidade de fazer um raio-x, até para não expor a criança a uma irradiação desnecessária. Então, assim, né, às vezes as mães ficam querendo fazer exame, eu sempre oriento, eu falo, olha, exame é para o médico, não é para o paciente. O exame é para quando eu tenho uma dúvida no diagnóstico, aí eu vou pedir um exame para me orientar. Né? Por isso que chama exame complementar, né? Então, assim, num simples hemograma, por exemplo, né, às vezes a gente fica na dúvida, né, tá com uma febre persistente, não achou nada no exame físico, então aí a gente colhe um hemograma, por exemplo, um exame de urina, até para poder orientar. Porque pelo hemograma dá pra gente ver mais ou menos se é uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana, né, a gente dá uma analisada no exame, pelo menos para poder orientar o diagnóstico. Uma coisa muito comum que acontece no pronto-socorro é, às vezes, a criança chegar com febre e colher o exame em vigência de febre, né? Que aí vai funcionar para fazer medicação, já colhe hemograma.
o hemograma vai vir todo alterado. Entendeu? Então, às vezes, né, a mãe traz, né, no consultório, colheu, eu sempre vem muito alterado, eu olho, né, não condiz com a clínica. Com a febre altera realmente. Altera o hemograma, né? Vem, os leucócitos vêm aumentados, né? Muito, vem tudo né? bagunçado. Pode vir uma anemia que às vezes a criança não tenha. Então, assim, em vigência de febre tem que ficar muito atento com isso daí, né? Então, sempre quando vem alguma coisa, a criança, a mãe chega com um hemograma muito alterado, não condiz com a clínica, a criança tá bem, né? Você vê, não tem nada demais. Aí, só de perguntar, colheu com febre? Tava com febre. Então, nem valorizo muito. Tá certo. No próximo bloco, gostaria de perguntar para você, que você responder, já vou perguntar agora, com relação à infecção urinária. Pode dar febre também? Pode. Sim ou não? Pode, né? Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, estamos com a pediatra, a doutora Gabriela, e eu gostaria de fazer repetir a pergunta, com relação à infecção urinária. Dá febre também na criança? Pode dar febre sim. Nos bebês principalmente, né? Quando um bebezinho chega com febre, né? No exame físico aparentemente não tem nada demais, aí é um protocolo, praticamente a gente colher a urina para poder investigar, né? Porque bebê não tem queixa, né, urinária, então assim, muitas vezes é difícil avaliar, então sempre tem que investigar a infecção urinária quando não tem nada no exame físico. E como é que é o contágio no nenê, né, no bebê? Para chegar a ter infecção urinária, como é que tem essa contaminação? Então, usa fralda, né? Então, assim, as legal. Meninas, né? O fato mais só frequente meninas também, né? Só o fato de ser mulher já predispõe isso daí, né? Mas não impede os meninos também de ter. Agora, quando tem quadros repetidos de infecção urinária, quando é numa criança, vamos supor, uma criança de 1 ano já teve, sei lá, 4 infecções urinárias, aí tem que investigar se tem alguma outra alteração, né? Às vezes um refluxo vésico-ureteral, aí tem que dar uma investigada. Aí é com ultrassom, essas coisas mais aí tem que poder aprofundar, mas é só nos casos de infecção de repetição. E a orientação das mães, que você orienta a mãe para assim, evitar que essa criança venha a ter uma infecção urinária? Nessas contaminações, a higiene na troca de fralda, né? Limpar bem, passar pomada de assadura, né? Então, assim, a higiene é fundamental. Tá certo, então. A infecção urinária, o tratamento é antibiótico, nesse caso? Quando é confirmada, sim, é antibiótico. Confirmou, e é difícil ter a confirmação, é um exame de urina, é rápido, né? O exame de urina ideal é a urinocultura, só que ela demora pelo menos uma semana para ficar pronta. Não vai esperar, não pode esperar também. A urina 1, né, que é o EAS, ele já sai no mesmo dia, praticamente, então já orienta a gente, pelas alterações que tivesse, é uma possível infecção urinária. Tem casos, às vezes, né, criança é complicado colher urina, porque precisa de usar o saquinho coletor, então às vezes pode contaminar, então aí tem que ver, né, se tem a queixa, a gente trata, né, ou se tá tendo febre, veio um exame de urina alterado, vamos tratar como infecção urinária. Já trata, não vai ficar esperando. Não dá para ficar esperando, até porque um bebê pode complicar de uma hora para outra com uma infecção. E essa infecção urinária, qual a complicação que pode ter? Pode ter qualquer outra complicação, né? O rim também, pelo nefrite, né? Que fala pelo nefrite. Pode chegar nisso? Pode. Pelo nefrite até complicações mais graves, né? Como uma sepse. Então tem que ficar bem atento mesmo. E qual que é a faixa etária mesmo que pega? Mais que você pega? Não, então, a faixa etária varia muito, né? No bebê a gente fica atento só porque, assim, no exame físico do bebê, às vezes você tem a febre e não acha nada, então tem que descartar a infecção urinária. Nas crianças maiores, geralmente uma faixa comum, assim, que dá faixa etária de 2 até, 4, 5 anos, que é a idade que as meninas aprendem a se limpar sozinha, não limpa direito, então é muito comum ter infecção urinária, né, nessa faixa etária. Só que nessa idade as crianças já reclamam, né, ou de ardência para fazer xixi, ou tá tendo febre, né? Então aí já... O certo é higienizar, lavar, né? É lavar, né? Tem que lavar, enxugar bem. Enxugar bem, né? Isso é o ideal. Outra coisa que eu acho que você está pegando direto no consultório com relação a dengue. Está tendo muito caso de dengue na parte em pediatria?
Tá tendo. Tem dengue, tem, né? A gente suspeita às vezes de zika, que é um quadro parecido, mas é um pouquinho diferente, né? Então, assim, tá tendo muito. A dengue, né? O que caracteriza mais a dengue é que a pessoa fica mal, mesmo sem febre, né? Dá uma derrubada mesmo na pessoa. Dengoso, né? Fica bem dengoso. E aí também tem os cuidados de rotina com qualquer quadro viral, né? Hidratar, tomar bastante líquido, manter medicação para febre, né? E a dengue geralmente dá febre também, uns 2, 3 dias, né? E ficar atento com os sinais de alerta também. Quais os sinais de alerta da dengue? Dor abdominal, né? Ou dificuldade para respirar, qualquer tipo de sangramento. Então tem que ficar bem atento. Com a dengue, né? Com a dengue. Você falou em zika, né? E está tendo uma relação, acho quase que comprovado, até cheguei a ler hoje no jornal Folha de São Paulo, né? Que eu cheguei a ler, que está tendo quase uma comprovação que a zika venha provocar microcefalia, né? Criança recém-nascida que vem adquirir zika, corre esse risco de ter microcefalia? Tem estudo que fala disso ou ainda está meio... Depois que nasce, não. Não, né? Não a tem microcefalia, ela é congênita, né? Já nasce com ela. Então, geralmente, é complicação da gravidez ou até durante o parto. Agora, depois que nasce, na verdade, é o que eu até venho falando, qualquer pessoa pode ter qualquer complicação neurológica com qualquer quadro viral. Né? E nós tivemos esses casos agora dessas encefalites, né, que teve recentemente. Foi encefalite viral. Né? Que todo mundo, é meningite. Não, foi encefalite, que é um pouco pior, né? E foi viral. Então, assim, qualquer pessoa pode... vírus forte, né, que deu aí, que então, pegou, né? foi uma cepa bem agressiva. Então, assim, nós não estamos imunes a isso. Nem criança, nem adulto e nem idoso. Eles estão também, né, tendo relação com a síndrome de Guillain-Barré também, né, que é alteração neurológica com a zika. Mas está tudo, né, tá tudo em estudo ainda, né? É uma coisa nova para nós, É uma coisa nova, ninguém sabe de nada, então começam a correlacionar com tudo, mas aí não tem estudo comprovando isso. Então acho que precisa pelo menos 1 ano, né? Agora que apareceu, deu esse boom de zika, então tem que esperar pelo menos 1 ano aí até eles terminarem os estudos para poder, né, ver alguma relação mesmo. E Barretos está tendo comprovação de zika? Tem, na verdade, assim, como não tem o exame para a zika, a gente até anda solicitando o NS1, que é uma proteína que circula no sangue nos primeiros dias. Então, assim, o que está acontecendo, eles estão excluindo a dengue. Então, se faz a sorologia para dengue, então. Deu negativo, então é zika. Né? E vai muito pelo quadro clínico também. A dengue, a zika e a chikungunya. A chikungunya geralmente dá mais dor articular, né? Costuma dar uma artrite, né? E pode até... Eles falam que pode dar até sequela, ficar ainda um tempo com essas dores articulares, mesmo depois que a doença passa. A dengue, o quadro geral, o estado geral da pessoa é pior. Fica, né, dos três, a pior é a dengue, né? Eu acho que é a pior. E qual mancha o corpo? É a dengue, o chikungunya ou a zika? Todas elas podem manchar. A zika, pelo menos os quadros que eu andei pegando, a pessoa fica bem, né? Dá febre, pode dar até febre alta. E a mancha, ela é mais aparente, né? Fica bem manchado mesmo a zika, mais até do que a da dengue. A da dengue é mais suave. Né? Então, assim, a gente vai tentando, né, fazer um diagnóstico diferencial pelo quadro clínico. Tá certo. Né? Mas como tem muitos casos, né? Então, às vezes não consegue fazer exame. Exame é dificuldade disso aí também. Então, tem muita subnotificação, né? As pessoas que tô com dengue, mas não vai no médico, não faz exame. Então, deve estar muito pior do que está, na verdade. Tratamento da dengue? Da dengue. Hidratação, da dengue, da zika, da chikungunya. Hidratação e os sintomáticos, medicação para febre, né, para dor e muito líquido. Tem que tomar muito líquido. Muito líquido. A dengue principalmente, porque a dengue o que acontece? A pessoa ela desidrata para dentro do próprio corpo, né? Ele perde, né, aumenta o hematócrito no hemograma, então ela perde líquido para o interstício, sai do vaso. Então,
tem que ficar bem atento com isso, tem que hidratar bastante. Além de, né, das hemorragias também que pode acontecer. E o hemograma, que nesses casos que dá essa orientação vai orientando bastante, a gente, né? para as plaquetas que você faz é a contagem das plaquetas isso. Que vai ver mais ou menos isso aí. Agora, para fazer a parte preventiva, né? Os repelentes, né? Tem ação efetiva, tem que usar na criança, por quanto tempo, não intoxica, e aí? O repelente é uma dúvida enorme. Pode ser usado a partir de 6 meses. Bebês abaixo de 6 meses não podem usar repelente. Só mosquiteiro, para o desespero das mães. Não podem usar. A partir de 6 meses já pode usar. Né? E aí tem alguns tipos, né, de repelentes, então assim... Geralmente eu oriento uma loção anti-mosquito que é para bebê, que ela costuma dar menos reação alérgica, porque é muito comum também reação alérgica ao repelente. Não usa durante 6 meses devido à alergia? É porque a pele do bebê ela é muito fina, né? Então ela pode maior, né? absorver. Tá legal. Né? Evitar qualquer tipo de cosmético antes de 6 meses, creme, né? Perfume. Protetor solar também não pode. Então é tudo depois de 6 meses. Então. Doutora, chegou ao fim, gostaria que você fizesse suas considerações. Eu agradeço mais uma vez estar aqui, poder esclarecer e espero ter ajudado e orientado algumas mães, pais, avós. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Gabriela, já tem uma frequência praticamente semanal, né? Praticamente quase semanal quinzenal. Aqui dentro. Quinzenal. Agradeço, viu, pela sua participação, pela didática, foi muito bom. Com certeza, nossos telespectadores tiveram um benefício muito grande de estar aí ouvindo você. Obrigado a todos que estão nos assistindo, obrigado pela audiência, até a próxima quarta-feira. Tchau!